Eu, geralmente, quando falo do meu tema de investigação e com o qual tenho que lidar todos os dias, deparo com duas situações de alarme. A primeira é quando digo que lido com sistemas autónomos de guerra. Geralmente as pessoas perguntam-me se eu trabalho com drones e eu tenho sempre que esclarecer que não, e que trabalho com sistemas que, desde o momento da identificação à seleção, à eliminação do alvo militar, é feita por uma máquina, por um computador, sem qualquer intervenção humana. E, portanto, como sabem, o drone depende de um piloto que está numa consola militar a milhares de quilómetros de distância, mas que toma a decisão de puxar o gatilho e, portanto, a pessoa que é morta, o alvo militar que é eliminado, depende exclusivamente de uma decisão humana. Eu lido com sistemas autónomos, portanto, cuja programação permite que não esteja nenhum ouvido. O segundo fator de alarme é quando eu digo, nomeadamente aos meus alunos, que sou padre. Então, a ação é, então os padres já nos adormecem nas dias, agora vamos adormecer de vez. Portanto, o meu objetivo não é tanto esse, até porque depois da experiência traumática de ter sido maquiado, tudo é pacífico. E geralmente temos duas reações relativamente a isto. As reações são extremadas e é eu pensar que vou ter um robô tipo Terminator a decidir a minha vida ou a morte, seja em que contexto for. A nossa reação é completamente dizer não, não quero isto para nada, parecem todos malucos. Mas se pensarmos que podemos vir a ter robôs humanistas, neste caso um robô levar um soldado ferido, mas também podemos pensar num robô que leva medicamentos, água ou a comida a populações cercadas por tropas inimigas, por exemplo, que está a passar em Alepo, na Síria. Então, o discurso começa a dizer, está bem, os que matam não, os que ajudam sim. Não é? E começamos a ter opiniões completamente extremadas. E a minha razão para vir aqui, quando fui convidado e ter vindo de Londres aqui para falar, é não tanto dizer a minha posição sobre esta matéria, mas primeiro chamar-lhes a atenção para o que vai ser o futuro. Já é, muitos destes, mas eu já trabalho com eles, portanto, Estados Unidos, Reino Unido, empregam. Eu só vou mostrar a tecnologia inglesa, porque trabalhando para o Ministério da Defesa inglês, se mostrar a tecnologia inglesa e também no campo dos androides, não pude, experiências que faço com os alunos por devido do dever de confidencialidade, portanto vou mostrar maquetes, mas pronto, para ver o que se faz a nível de laboratório, já utilizado no mecanismo da guerra, como é, por exemplo, aquele robô que tem ali ao lado direito. E o progresso é sempre como uma sogra, não é? E eu não casei, não tenho sogra, mas tenho imensos superiores, portanto a reação é a mesma coisa. Que é, não sei se sabem quando aquela experiência de terem namorado, não é? E depois a mãe, quando conhece o namorado ou a namorada, diz sempre, ele é ótimo, mas... Pronto, e nós, com o progresso, dizemos sempre, é tudo ótimo, mas, e no meu tempo é que era, quando escrevíamos a tinta permanente, era muito melhor. E o progresso, nomeadamente o progresso militar, sempre provocou este furor também. E eu pus ali o arco e a flecha, porque quando ele foi introduzido nos meados do século XIII, no campo de batalha, o Papa Inocêncio III, na altura o Papa tinha muita influência nestas matérias, disse nem pensar, uma temática que curiosamente está a voltar com os pilotos de drones, que era nem pensar que um soldado deixe de ver as consequências daquilo que produz no campo de batalha. Portanto, é preciso estar frente a frente para perceber que se eu puxo o gatilho, seja de que tipo de arma for, há outra pessoa que morre do outro lado. Ora, claro, a proibição de ataque não durou muito tempo, como podem imaginar, mas depois, na Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial, o general Lombert, do exército francês, disse que essa história da aviação civil era uma macaquice para crianças brincarem, mas que nunca teria lugar no campo da batalha. Agora imaginem o que seria hoje os conflitos mundiais sem ajuda de inteligência aérea. Portanto, o progresso sempre nos criou esta atitude de dizer, mas os nossos avós provavelmente nunca sonhariam que a internet tivesse o poder que tinha, e eu ainda me lembro quando tive o meu primeiro e-mail, portanto. E depois, o primeiro fator que às vezes deparo com os alunos, assim um bocadinho reacionários da Faculdade de Direito, é, mas isto do direito internacional humanitário, que é basicamente, só para esclarecer, nós não nos preocupamos porque é que vamos para a guerra, portanto, aqueles senhores que fazem uns cartoons sobre quem vai para a guerra, e eu não me preocupo com isso, preocupo uma vez que um conflito internacional foi iniciado, como é que eu vou fazer a gestão entre dois princípios aparentemente antagónicos. Por um lado, a necessidade militar dos Estados de atacarem e fazerem valer as suas posições, e por outro lado, aquilo que nós chamamos o princípio da humanidade, que é a proteção da população civil.
população civil, que está incluído, evidentemente, hospitais, não é? Portanto, também os próprios edifícios onde os civis residem. E temos esta atitude de dizer que o direito internacional, em geral, é uma batalha entre interesses políticos, que os Estados Unidos, a Rússia, a Inglaterra e mais alguns fazem aquilo que quiserem, e pronto. Mas eu pergunto nesta sala que se a economia americana espirrar, qual é a consequência na economia portuguesa? É a tuberculose. E se tivermos uma diretiva comunitária, talvez não afeta a Alemanha, mas nós vamos de arrasto. Portanto, não é só o direito internacional que é uma tourada, mas toda a nossa vida é uma tourada entre luta do mais forte e do mais fraco. Na guerra nota-se isto de forma particular, mas curiosamente o direito internacional humanitário tem sido particularmente eficaz na regulamentação do armamento. E deste lado esquerdo, do lado direito, do lado direito, tem os blinding lasers, que foram utilizados nos anos 80 pelos Estados Unidos, a única arma norte-americana que eu estou a utilizar aqui, que foi absolutamente banida e é proibida pelos Estados de utilizar, que não matava ninguém, mas cegava qualquer pessoa que encontrasse pela frente. E foi proibida por um protocolo ou uma convenção e, portanto, nenhum Estado utiliza. Nós também temos o direito penal e a existência do direito penal em Portugal significa que existem criminosos. Portanto, o facto do direito internacional existir é porque também há Estados que gostam de violar isto. Do outro lado temos os drones, este é um Reaper, depois os nomes também são sugestivos, como podem imaginar, que tem, este aqui é dos mais avançados, vai ser utilizado pelo governo britânico, em princípio nos próximos conflitos, a partir de 2018, que tem um míssil instalado, neste caso, dupla boca, portanto tem um Brimstone Missile, que tem já a autonomia, depois vou mostrar mais à frente, de ver se vai atacar ou não e pode fazer uma suspensão no ar e esperar que o alvo esteja no momento exato para que ele possa atacar. Qual é o objetivo? Para que nenhum civil seja atacado quando, por exemplo, um terrorista tenha que desaparecer. Qual é o problema dos drones? Os problemas dos drones é que o piloto está na sua consola militar nos Estados Unidos, mata durante 6 horas ao dia, após as 6 horas vai para casa com a sua família e janta, e depois no dia seguinte regressa à sua atividade lucrativa. Pronto. Mas para populações como o Paquistão, Iémen, Somália, onde os drones têm vindo a ser utilizados, as populações locais, apesar de não verem um drone, para só verem um drone de potência máxima como este, cobriria toda a zona de Portugal continental e ilhas incluídas, ao ponto que poderia registar a nossa conversa neste momento. Portanto, o que é que acontece? Independentemente, quando um drone faz o início de um ataque armado, as populações locais habituaram-se que há um deslocamento de uma onda de calor súbita. Imaginem quando nós abrimos um forno dentro de casa que está a temperatura máxima ou a nossa lareira e sai aquele bafo de calor. E, portanto, as populações começaram a perceber a entrada dos drones. Por outro lado, e não queremos que isso aconteça, por um lado. Do outro lado, os pilotos de drones, ao contrário do que possam imaginar, têm vindo a desenvolver síndromes traumáticos, o PTSD, muito mais acelerados que os soldados no terreno. Porquê? Porque para eu geralmente eliminar um terrorista com um ataque de drone, significa que o drone teve a vigiá-lo durante 15 dias a 3 semanas no mínimo, e é preciso que seja um alvo relativamente fácil de classificar. Significa que o piloto do drone vê este homem a negociar em armas, em droga, o que for, ou a preparar um ataque terrorista numa estação de metro. Nós todos dizemos, andamos a matar pessoas, mas todos nós não queremos estar envolvidos nos ataques terroristas, se calhar a nossa vez de lá está dentro da estação de metro. E no Reino Unido, como sabem, é desmantelado um ataque terrorista uma vez por mês, e desde há 1 mês e meio estamos em alerta máxima vermelha, e portanto só nas últimas 3 semanas desmantelaram-se ataques sérios, considerados imminent threats, em 2 aeroportos centrais de Londres. Portanto, a ameaça é real, são milhares de pessoas que estão envolvidas. Ora, o que é que acontece? Então, passamos para a menina dos meus olhos, portanto, um drone começa a ser uma arma muito grande, as populações começam a perceber, e mais, mesmo quando há um drone, se eu tiver que me eliminar a mim, se houvesse aqui um drone que me quisesse fazer desaparecer, para falarmos de temas mais agradáveis, provavelmente os senhores também teriam que desaparecer. E é uma chatice. Então, passamos para a menina dos meus olhos, que é o B-drone. O B-drone, que tem que ser ampliado em 100 vezes para que o possam ver. Se estiver aqui neste momento, eu não vou fazer experiências, portanto ninguém se vai queixar, mas o B-drone segue o princípio da abelha, e por isso é que é chamado B-drone, independentemente da forma, imitar um mosquito.
tem dois princípios. Primeiro, segue uma tecnologia de algoritmo de bottom-up. O que é que significa isto em termos leigos? Significa que não é programado, mas que aprende a voar com insetos. É colocado num laboratório, é introduzido um mecanismo que lhe permite aprender com os mosquitos como é que levanta voo e como é que evita obstáculos. Depois, na sua ponta, tem uma seringa, como podem ver, e que geralmente, quando nós temos que eliminar uma pessoa que nos venha a ser catalogada pelos serviços secretos, ataca-se a pessoa atrás da orelha, caso a pessoa tenha que fazer assim porque sente a picada, não destrua o drone. O drone enfia uma picadela, tal qual o espigão da abelha. Depois, independentemente, depois, em função da classificação que fazemos da pessoa em causa, pode ser o veneno provocar quer um ataque cardíaco, quer câmaras súbitas nas pernas, imobilização da parte central, e que depois, imediatamente, a pessoa sentir-se mal, entra uma equipa de paramédicos, que curiosamente não demora mais que 1 minuto a chegar a uma estação de metro, e que depois conduz a pessoa a um centro hospitalar particular. Pronto. E, portanto, a tecnologia tem vindo a ser cada vez mais reduzida, mais precisa. Qual é o nosso problema que temos com estes drones? É o problema, se temos uma amostra de cabelo, pele, peço desculpa, estou um bocado imigra, portanto os termos vêm em inglês, mas quando temos uma amostra de pele ou cabelo, portanto uma amostra de ADN e, portanto, a eficiência do sistema é quase perfeita. Se temos, por exemplo, que recorrer a roupa e cheiros, etc., há uma taxa que pode variar de 20% de erro, que no caso de situações de estações de metro ou de aeroportos, torna-se particularmente complicada. Depois, é aqui que eu não pude utilizar os alunos por dever de proteger-me. Na nossa universidade fazemos o que está planificado aqui. Portanto, eu lido só as consequências jurídicas, estou aqui a falar propriamente do que a robótica faz hoje em dia. Temos nesta gravura o humanoide, portanto, o humanoide, basicamente, nós fazemos estudos do peito para cima, em que estudamos um aluno durante 72 horas, com sensores ligados a toda a parte facial, fazemos o aluno ler, rir, chorar, todo tipo de movimentos, porque os sensores vão estudar como é que as nossas expressões faciais se movimentam. Não é? E eu não me rio da mesma forma que qualquer outra pessoa nesta sala. Depois, após esse estudo estar completo, vai para a parte mecânica que constrói a estrutura que está por trás. Depois, a indústria dos plásticos cria a pele. Utilizamos cabelo, pedimos, os alunos são pagos para deixar crescer o cabelo, portanto, eles veem nisto um incentivo para pagar as propinas, portanto, é ótimo. E depois fazemos testes das pessoas identificarem quem é o robô e quem é o humano. Deste lado tem o professor Fujimana, é o maior especialista em robótica Android do mundo inteiro, que tem o seu robô ao lado, e quando começa uma conferência, geralmente começa o robô e ele aparece 15 minutos depois, caso não esteja a falar no TEDx, senão não tem hipótese. E claro, as pessoas mandam um salto porque já não sabem quem é que está ali. Pronto, só para verem outro lado da robótica. E depois temos ainda uma tecnologia que eu estou a lidar do ponto de vista das consequências jurídicas e do que possa implicar quando temos a tecnologia que nós chamamos orquestrada, ou em inglês, quando temos a tecnologia em swarm. O que é que significa isto? Significa que vamos ter, por exemplo, um exército de 100, imaginem que eu tenho 100 terroristas numa estação de metro, numa estação de comboios, em que eu preciso de eliminar aquelas 100 pessoas, mas tenho 2.000 pessoas naquela estação de comboios. Portanto, o que eu faço é uma orquestra de B-drones, ou os mais sofisticados. Eu tinha aqui um filme para verem um modelo russo que vai avançar, um bocadinho mais assustador à imagem do seu próprio presidente, mas, e portanto, todos os sistemas coordenam entre si, em que nenhum operador humano consegue sequer ter a velocidade ou a capacidade de intervir num processo decisivo. É aqui que, juridicamente, as coisas começam a tornar, como podem imaginar, muito complicadas. E agora vamos aqui, basicamente a minha tese de doutoramento dedica-se a este cartucho, e o Brimstone, a versão mais sofisticada. Há partes aqui que não lhes posso revelar só por uma questão de segredo, não porque roubem as ideias do doutoramento, não há nada para roubar objetivamente, mas pronto, por questões de segredo de Estado. Mas o Brimstone, este modelo mais avançado, o que faz é
o piloto identifica geralmente o alvo, mas pode não ter circunstâncias de visibilidade. Imaginem, por exemplo, na questão daquilo que nós chamamos o nevoeiro de guerra, portanto, tempestades de areia, etc. E, portanto, não é possível detectar o alvo que ele quer abater. Portanto, ele delimita a área onde este míssil vai atuar e este míssil vai à procura dos alvos que foram previamente selecionados pelo piloto. Isto é uma arma semi-autónoma, ainda não estamos no campo da autonomia. E então ele vai à procura, imaginem o alvo é o Afonso, e portanto, meus senhores, foi um gosto conhecê-los, mas aqui a 5 minutos já cá não estarei. E ele, o que é que faz? Faz com que eu esteja de forma isolada, em que nenhum dos senhores seja afetado por esta explosão, e portanto, se reparar que eu estou numa zona com imensos civis, ele suspende no ar, é capaz de andar às voltas, e se vir que não é tempo capaz para decidir, ele autodestrói-se. Para além do facto, é um sistema quase, vamos pôr ali a 97%, imune a ataques cibernéticos. Portanto, porquê? Porque há um sistema de códigos em algoritmos heurísticos sucessivos, que não vale a pena aqui explicar, em que há uma chave de codificação que, se qualquer pessoa tentar intervir no sistema, ele autobloqueia. O que é que acontece? É que este sistema já voltou a tentar atacar o avião que o tinha mandado atuar da outra parte. Pronto. Ora, isto é tudo muito bonito, mas o problema, nos anos 80, foi quando um sistema autónomo que é utilizado, quer para os Estados Unidos, pelo Reino Unido, da identificação de alvos militares. Portanto, um voo do Irão, um voo comercial, com 256 passageiros a bordo, foi identificado pelo sistema como fosse um alvo militar. O próprio sistema tomou a iniciativa de comunicar com o comandante de bordo, por uma razão que agora não interessa aqui explicar. O sistema não, portanto, a comunicação não foi processada e o sistema automaticamente lançou um míssil. Portanto, este avião é abatido e 250 passageiros mais a tripulação morrem. Depois isto deu lugar a um processo no Tribunal Internacional de Justiça, etc. Pronto, e portanto, quando corre mal, o problema é quem é o responsável de se ter puxado um gatilho cuja decisão nunca foi humana. E aqui é que começa o problema dos advogados, que é como é que eu vou imputar a responsabilidade de uma arma cujo processo da identificação, seleção e decisão dos alvos militares é feita por uma máquina. Ao mesmo tempo, e agora que me perdoem os outros que também estouraram o tempo, também vou estourar o meu. Também, ao mesmo tempo que vemos coisas erradas, podemos ver a Nona Sinfonia de Beethoven a ser interpretada por drones. Antes que pensem que os drones estão programados, isto é o primeiro exemplo de termos sistemas absolutamente autónomos. Cada drone foi apenas programado para reagir a um acorde. E a função do acorde fazer fórmulas de reprodução dos algoritmos que os programavam. Se não entendem, eu também não sei metade do que estou a dizer, porque sou de direito. E, portanto, agora só... pronto, e agora? Coming home? It's pretty similar to tune an instrument. You have to make sure Não olhe para mim que são that 10 every minutos. component of it is working properly. Everybody ready? All drones switched on. Tá, muito obrigado. Fique